Olá, hoje nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que tem contribuído para que as pessoas se sintam cada vez mais cansadas mentalmente. Geralmente você encontra um colega de trabalho, um amigo, um parente, aí você pergunta: "E aí, fulano, tudo bem?" E geralmente a pessoa responde: "Tudo bem, mas tô numa canseira, tô tão cansado, tô esgotado." Então, o que tem contribuído para que a nossa sociedade no geral hoje se sinta tão cansada mentalmente? Às vezes a pessoa até tira férias, tenta descansar, tira um dia de folga, mas aquele cansaço não passa. Então vamos tentar entender o que está acontecendo para que esse fenômeno aí esteja tão intenso, né, atualmente. Primeiro vamos entender que tipo de cansaço é esse. Então, o cansaço mental, ele é diferente do cansaço físico. Às vezes você pode passar o dia inteiro sentado lá no seu trabalho, porque você não vai ter feito nenhum esforço físico, mas no final do dia você está esgotado, extremamente cansado, porque foi um cansaço mental. Então, primeiro a gente precisa conseguir diferenciar o que é um cansaço físico do que é um cansaço mental. E existem alguns fatores que promovem, né, um maior cansaço mental. E é justamente nesses pontos que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Antes da gente ir para esses pontos que eu separei, eu quero ler aqui um dado que é extremamente importante para nós entendermos o que vem depois. Olha, o nosso cérebro é um dos órgãos que mais consome energia no nosso corpo. Mesmo representando cerca de 2% do peso do nosso corpo, o cérebro consome em torno de 20% de toda a energia que nós utilizamos em repouso. Por isso que eu falei, às vezes você pode passar o dia inteiro sentado no seu trabalho e mesmo assim se sentir extremamente cansado no final do dia, porque o cansaço foi aqui dentro da sua cabeça. Então vamos para o primeiro ponto que eu considero fundamental, assim, um dos principais hoje em dia, que acaba cansando as pessoas mentalmente: a sobrecarga de informação. Então veja bem, o cérebro humano não foi feito para processar volumes gigantescos de informação todos os dias. E é basicamente o que acontece hoje. Notificação no WhatsApp, notificação de e-mail, entrega que você tem que fazer de algum trabalho, estudo que você tem que entregar, demandas de casa. O que acontece é que o nosso cérebro não foi projetado para isso. São muitas informações. Pensa que você já tem que lidar com muitas informações que são normais do dia a dia: trabalho, família, demandas pessoais. E hoje se acrescenta muito mais com o avanço da tecnologia. As mensagens são imediatas, o contato com as pessoas se faz imediato. Às vezes você vê a notificação no WhatsApp, você já acha que tem que responder na hora. Então aquilo fica fazendo uma pressão no seu cérebro e, claro, vai sobrecarregar de informação. Então veja bem, esse é um ponto, assim, fundamental e que hoje colabora muito para que as pessoas estejam cansadas mentalmente. O segundo seria a falta de pausas ao longo do dia. Simplesmente as pessoas desaprenderam a viver com silêncio, a simplesmente tentar não pensar em nada, não se preocupar, simplesmente parar, pode até colocar uma música mais tranquila ou ficar realmente no silêncio para tentar entender o que está acontecendo naquele dia, o que ainda precisa ser feito, reorganizar as ideias, simplesmente dar tempo para o seu cérebro processar as coisas. Porque sem pausa o cérebro funciona como alguém que não consegue respirar fundo. Então ele fica ofegante, ofegante, o dia inteiro. E às vezes você precisa parar para o seu cérebro conseguir respirar fundo e reorganizar as ideias para dar sequência naquele dia. Uma outra questão importante em relação a esse ponto é que o nosso cérebro, ele acaba não conseguindo entender quando você conclui as tarefas, você que precisa dar esse sinal para ele. Por isso que é importante dividir o seu dia com micropausas. Eu terminei uma atividade que for ali 5 minutinhos, né? Você vai tomar uma água, você fica no silêncio, dá uma respirada. Então, isso emite para o seu cérebro o sinal de que aquela tarefa foi concluída e que você já está pronto para a próxima. Isso facilita muito para que ele fique mais tranquilo, que você sinta menos ansiedade e consiga dar sequência no seu dia sem tanto estresse. O outro ponto seria o terceiro tópico aqui que eu coloquei como outro fator que contribui muito para o cansaço mental, seria a mente que vive só lá no futuro e deixa de se concentrar no momento presente.
O nosso cérebro, ele não consegue diferenciar, as coisas lá do futuro do agora. Então, basicamente, acontece o quê? Quando você fica imaginando tudo que pode dar errado e você fica vivendo só no futuro, o seu cérebro reage à antecipação como se o problema já tivesse acontecido. Então, basicamente, quando você vive no futuro, você está criando coisas para você sofrer no agora, que você nem sabe se essas coisas vão acontecer. Como que um cérebro que passa o dia todo prevendo coisas ruins que podem acontecer, não vai ficar cansado? É óbvio que no final do dia você fica assim esgotado, porque toda aquela energia que foi consumida, que o seu cérebro já consome muita energia, você acrescentou ainda mais preocupações desnecessárias. Então, essa mente que vive no futuro e não consegue se preocupar com as coisas do agora, não consegue focar no aqui e agora, sim, vai viver nesse cansaço extremo o tempo inteiro, porque você está ali, mais uma vez, não deixando o seu cérebro respirar fundo. E aqui, ainda nessa parte da mente, né, vivendo no futuro, entra o que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de distorções cognitivas. Então, são algumas formas, falando aqui de maneira literal, né, algumas maneiras erradas de olhar para situações distorcidas que vão fazer com que você entre num sofrimento. Então, nessa questão do futuro, existe a catastrofização, que você sempre imagina um pior cenário e não consegue prever outros desfechos possíveis. Pensamentos do tipo, e se tal coisa acontecer? E se eu fizer isso e tiver tal resultado? Então, fica nessa ruminação de pensamentos e não consegue focar no aqui e agora. Então, essas distorções cognitivas contribuem muito para esse cansaço mental. Quarto tópico, gente, excesso de produtividade e autocobrança. Esse também é muito intenso atualmente aí na nossa sociedade. As pessoas precisam produzir o tempo inteiro. E quando não estão produzindo, elas sentem como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Por isso que não se permite fazer pausas ao longo do dia, muito menos pausas maiores no final do dia, para que o cérebro consiga descansar. Se eu tenho que estar o tempo todo produzindo, em que momento que eu deixo meu cérebro respirar? Em nenhum, né? E é um tiro no pé, porque você tenta produzir 24 horas do seu dia, só que o seu cérebro já está esgotado. Será que você está produzindo tanto quanto você produziria se você priorizasse o seu descanso mental? Fica aí o questionamento, né? Porque às vezes você acha que só trabalhar muitas horas por dia é o suficiente, mas o quanto que o seu cérebro está concentrado nessas tantas horas por dia que você acha que está produzindo, né? E aí vem uma sensação de nunca é o suficiente, porque eu deveria estar fazendo mais, e isso se agrava muito com a questão das redes sociais. Então você entra lá, se compara com 1.000 pessoas que você segue, acha que a vida do outro é sempre melhor que a sua, a grama do vizinho é sempre mais verde e mais bonita que a sua, e aí a autocobrança vai lá em cima. Como não se sentir cansado mentalmente, né? Junto a essa questão das redes sociais, ainda vem a comparação. Eu nunca acho que eu tô fazendo o suficiente porque me parece que o outro sempre tá fazendo mais e melhor que eu. Só que muitas vezes você esquece que as redes sociais é um recorte da vida da pessoa. E esse recorte ela coloca o que ela quer, no tempo que ela quer, da maneira que ela quer. E além disso, ela só vai colocar momentos bons, geralmente, né? Poucas pessoas abrem verdadeiramente o que acontece na vida delas. Então a gente precisa conseguir diferenciar, sim, que as redes sociais é uma parte da vida. O todo da vida das pessoas envolve muito mais coisa do que tem lá. E isso é uma forma de você começar a sair dessa comparação injusta que te coloca num sofrimento, num estresse contínuo e que sim vai aumentar o seu cansaço mental. Então, esse excesso de produtividade e o excesso de autocobrança é um dos fatores que contribuem muito para isso. Quinto tópico, falta de rotina e previsibilidade. Se vocês soubessem o quanto o nosso cérebro ama monotonia, ele ama que as coisas aconteçam, assim, ó, tudo certinho, todos os dias, se for possível, de maneira igual. Porque ele adora a rotina, ele adora saber o que vai acontecer daqui a pouco. Tô aqui gravando esse vídeo, daqui 30 minutos eu tenho que sair para almoçar, porque às 14 horas eu tenho que atender um paciente, e no final da tarde é o horário para atividade física, e tal hora eu vou fazer a janta, e em determinado horário eu tenho que estar dormindo. Ele precisa saber
tudo que vai acontecer no dia. Eu não tô falando de um controle extremo, né? Porque eu sei que muitas coisas saem assim, do nosso controle no dia a dia. Mas ele saber como aquele dia está organizado funciona como um calmante. Então entenda que, ó, previsibilidade funciona como um calmante para o seu cérebro. Então você precisa ter o seu dia organizado. Sabe quando o dia começa uma bagunça, daí de repente tudo saiu do horário, você não sabia que horário que você ia para academia, e aí o trabalho você também não tinha organizado, fica aquele caos. O caos não é bom para o nosso cérebro e ele vai demandar muita energia para entender o que está acontecendo e tentar reorganizar tudo aquilo, e no final do dia você vai estar num cansaço mental gigante. Então tenha previsibilidade. E para ter previsibilidade, você precisa organizar a sua rotina. Último, mas não menos importante, e que hoje é extremamente negociável, as pessoas negociam isso o tempo inteiro como se não fosse necessário, e isso vem justamente pela questão de eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro, e aí eu volto a dizer que isso é um tiro no pé, porque aí deixa eu falar qual que é o tópico, né? Sono inadequado. Se você não tem um bom sono, você não vai estar produzindo como você produziria se você priorizasse o cuidado com o seu sono. E aqui muita gente se engana porque acha assim, para ter um sono adequado tem que ter uma cama confortável, um travesseiro ok, uma roupa de cama gostosa, macia, e meu sono vai estar ok. Nada disso. Para que você tenha um sono adequado, você precisa cuidar de tudo que acontece no seu dia, mas isso é pauta para um outro vídeo. O que acontece hoje em dia é que as pessoas simplesmente não priorizam o seu sono. Elas vão para casa, às vezes já tarde da noite, porque trabalhou o dia inteiro, e aí vão descansar no sofá, um descanso físico, mas mental não, porque o que acontece? Coloco o celular aqui na cara, né? Tô descansando, rolando o feed, né, das redes sociais, olhando stories, vendo a vida das outras pessoas, se comparando e achando que tá descansando. Aí a sensação, depois quando você para de uma ansiedade, uma agitação mental, parece que não teve descanso. Então tem alguma coisa errada aí, né? E aí acham que ficar fazendo isso e depois simplesmente deitar na cama vai ter um sono adequado. E não vai, porque você estava estimulando o seu cérebro o dia inteiro, aquele caos. E aí, de repente, você acha que o sono vai estar bom? É óbvio que não, porque tudo que você faz durante o seu dia vai afetar na qualidade do seu sono. Então, quando a gente fala de sono, não é só o tempo, mas a qualidade que esse sono, né, tem tido. Será que o seu cérebro tem conseguido passar por todas as fases do sono de maneira completa e adequada? Às vezes, além de toda essa hiperestimulação de tecnologia, de redes sociais, de notificações, você ainda coloca cafeína, assim, top de cafeína durante o dia. E isso vai influenciar diretamente para que você tenha um sono inadequado. E todos esses fatores juntos, aqui eu trouxe alguns tópicos que eu considero importantes, mas temos inúmeros outros que contribuem para que esse cansaço mental esteja tão exacerbado hoje em dia. E aí a gente entende, passando por esses tópicos, porque descansar não tem resolvido, porque muitas pessoas focam no descanso físico e não têm cuidado do seu descanso cerebral, do seu descanso mental. Por isso, no próximo vídeo, eu quero trazer para vocês como criar pausas reais para que o seu cérebro de fato possa descansar e que você consiga ter mais qualidade de vida priorizando, né, a sua vida, priorizando o seu trabalho, todas as atividades que você tem que dar conta, mas também olhando para a saúde mental. O que eu posso fazer para cuidar desse órgão, desse cérebro que é tão importante na minha vida? Então essa vai ser a pauta do próximo vídeo. Então essa vai ser a pauta do próximo vídeo e eu te vejo. Então essa vai ser a pauta do próximo vídeo e eu te vejo. Então essa vai ser a pauta para o próximo vídeo. Até lá. Então essa vai ser a pauta para o próximo vídeo. Até lá!